Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live da saúde e do bem-estar. Eu sou Elaine Vieira, vou estar aqui com a Amanda, nutricionista e a Tarsila Personal, falando sobre doença autoimune, dores crônicas. Se você hoje vive com dores crônicas, possui doença autoimune, essa live é para você. Nós vamos trazer aqui o que significa esse ciclo de cura, nesses 3 pilares que são muito importantes. Não só para as pessoas que sentem dores ou para que estão sofrendo com algum sintoma, alguma doença, para todos nós. Me incluo nisso também. Todos os seres humanos podia muito bem incluir esses 3 pilares na sua vida e ter uma vida totalmente diferente, com qualidade e com bem-estar. Então se acheguem aqui nessa live e vamos juntas aproveitar não somente eu, mas também a Tarsila e a Amanda aqui nessa live. E já me responde aqui, quem está aqui participando, se você sofre com dores crônicas ou se tem alguma doença autoimune, se tem fibromialgia. Meu moleque, bom ter você aqui. Deia, Eliane, você chegando. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Muito frio aqui em São Paulo. Para quem sofre com dor, fica um pouquinho pior, acentuado, né? A gente vai falar bastante sobre a dor hoje novamente. Mas eu tô aqui quentinha, me aquecendo para não sentir dor nenhuma e muitos assuntos importantes hoje. Eu trouxe até a pergunta, né, para quem sofre com dor ou com alguma doença autoimune, para trazer aqui, né? Porque é importante a gente saber. E até pessoas que já passaram pela nossa mentoria, porque, oi, Amandinha, boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo jóia? Tudo bem? Estava falando aqui que eu trouxe uma pergunta no começo da live para quem sofre com dor crônica, quem sente alguma dor nas articulações, né? Que é difícil não ter depois que passa de uma certa idade, né? Se não tem um estilo de vida diferente. E para quem tem doença autoimune ou que sofre com a fibromialgia. E para quem passou também pela gente na mentoria, que sofria com as dores, né? O Imoré está aqui, falando que voltou ao Brasil. Então, ele passou com a gente pela mentoria e ele tinha dores, né? Ele não conseguia fazer muito movimento e depois de algum tempo fazendo mentoria com a gente, ele conseguiu se libertar, tanto das dores quanto dos remédios, né? Então, se acheguem, meninas. Se acheguem. Muito boa noite, eu sou a Tarsila Personal, faço parte dessa equipe maravilhosa aqui da Mentoria Bem-Estar, para quem não me conhece. A Imoré aqui já está aqui com a gente, nos conhece, né? Já passou por uma jornada, já passou por mentoria. Pode até aqui fazer algumas perguntinhas se tiver alguma dúvida. E a gente está aqui hoje feliz falando com esse ciclo de cura, né? É uma continuação de outras lives que a gente estava falando, conversando, trazendo esse conhecimento sobre as doenças autoimunes, principalmente a fibromialgia, né? Que é uma doença autoimune hoje considerada psicossomática. Então ela começa lá na mente, tem outros gatilhos também. E é tão dolorosa, né? Maioria das pessoas que sofrem com a fibromialgia são as mulheres. Mulheres, principalmente mulheres de 35, 45 anos a mais, né? A gente fala 45 mais. E a gente está aqui para ajudar com todo esse nosso conhecimento, porque a gente sabe que hoje o tratamento é difícil, não é só medicamentoso. O remédio ele vem ali para nos aliviar algumas dores. Porém, os 3 pilares precisam estar conectados: mente, corpo e alimentação. E a gente está aqui para falar isso. Nossa, dito isso, partiu jornada. Não. Gente, boa noite. Eu sou a Amanda Costa, nutricionista. Como a Tata falou, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, competente, pronta aqui para acolher todas essas pessoas que, né, vêm sofrendo com essa dor crônica, que vêm sofrendo aí com a autoimune. Então, o nosso grande propósito, nosso papel é trazer, né, apresentar esses 3 pilares de uma maneira conectada, coerente, né? Para fazer diferença no dia a dia, né? Tornar aqueles dias que eram para ser dias simples, né? Para fazer atividades simples e que são tão desafiadores para quem sofre com dor, tornar esses dias mais leves mesmo, tornar esse dia efetivo, vivido, né? E não tão sofrido quanto é. E a gente sabe que é um desafio após o outro ali, né? Viver com dor. Muitas pessoas esperam, têm esperança até no tratamento com remédio, né? Mas percebe que se não tem essa vontade, que muitas vezes está bem escondida ou nem aparece, que vem de dentro, acaba não tendo tanta energia para o dia, né? Não tem essa vontade de continuar seguindo a vida. Nós estamos com um grupo
no WhatsApp de pré-jornada e tem muitas mulheres, pessoas lá relatando a dificuldade de conviver com tanta dor, de ter que tomar tanto remédio, porque muitos remédios se tomam para tirar a dor, mas atrapalha o sono, atrapalha o intestino, te traz náuseas. Então, assim, não é fácil estar nesse lugar. E nós três estamos aqui para dizer para todas as pessoas que estão passando por isso que elas não estão sozinhas. E a gente está bem, muito feliz com tudo isso, de ter as pessoas ali no grupo, porque a gente cada vez mais tem chegado pessoas que a gente nem imaginava que seriam tantas pessoas assim, né? Tem chegado pessoas para trazer um pouquinho do seu relato, da sua dificuldade. E a gente percebe essa carência que existe no mundo aí fora, para todas as pessoas que sofrem com fibromialgia, com dor crônica, de entender a importância desses três pilares, né? Sair do círculo vicioso dos hábitos que nos adoecem e entrar num círculo virtuoso dos hábitos que nos levam para o bem-estar. E estar conectada com nós três, né, que são esses três pilares, então eu chamo nós três, porque é a saúde emocional, a saúde nutricional e a saúde física. Quando se olha para isso, tudo na vida pode mudar em todos os sentidos, né? É verdade. E eu não canso de falar, né? Eu trabalho com muitos médicos dentro da área da educação física. A gente trabalha lado a lado com bastante médico, principalmente ortopedista, reumatologista, fisiatra. Trabalho também com fisioterapeuta, nutricionista. Mas essa equipe médica, ela sempre me traz muitas informações importantes sobre a fibromialgia. E uma das informações que eles me trazem é que a dificuldade de tratamento dessas pacientes, desses pacientes, é principalmente com alinhar esses três pilares. E o quanto as pessoas ainda não enxergam que se você tem esses três pilares alinhados, né, que não precisa ser uma coisa exagerada, né? Ai, mas eu vou ter que fazer sempre uma dieta super restritiva. Não, né? Eu vou ter que fazer sempre terapia e vou ter que fazer meditações. Você vai colocar isso aos poucos na sua vida. E o exercício é a mesma coisa. Porque a paciente que vem para mim com a fibromialgia, ela tem essa dificuldade, porque tudo sente essa dor, né? Qualquer coisa é muita dor, ela tem medo. Então, a gente vai introduzindo os exercícios de uma forma ritmada, devagar, com muita flexibilidade, né? Flexibilidade, eu digo, não só de corpo, mas assim, flexibilidade de horários, de tempo, de quantidade. E isso faz toda a diferença para essa paciente, para esse paciente que está aqui com a gente. Então, eu vou formatar esses exercícios de um formato que ela vai conseguir realizar. E vai colocar isso no seu dia a dia que ela não vai nem sentir. Que quando vai ver, já está fazendo exercício, alongamento, mobilidade, caminhada, e a vida volta a viver, volta a ter cor, volta a ter menos dor e mais cor. E o próprio movimento, por si só, chama, né, pra gente cuidar um pouquinho mais da alimentação, para ter energia, que é uma das queixas que a gente tem, né, com esse estado de dor crônica. Essa falta de energia, tanta energia desprendida nessa percepção da dor, nessa fadiga que fica muito intensa, que muitas vezes, de fato, a gente fica sem ânimo para nada. Então, a alimentação, ela tem esse papel fundamental de trazer energia para que você consiga se movimentar. E a vida é movimento, né? Então, você não está naquele lugar parado, né, estático, e você conseguir se alimentar. Então, tem alguns pontos dentro da alimentação que a gente olha com mais cuidado, para que a gente consiga fazer escolhas melhores, alimentos que vão trazer mais energia, alimentos que vão cuidar um pouquinho melhor da nossa microbiota intestinal, que são as bactérias que ficam lá no nosso intestino, alimentos que vão ajudar a entregar nutrientes que vão ajudar na recuperação muscular, para diminuir aquela percepção da dor, que vão ajudar também no sono, para ter mais qualidade, para dormir melhor, para relaxar mais. Então, dentro desse componente nutrição, né, desse pilar nutrição, que está super conectado com o aspecto emocional e super conectado com a parte do movimento, com o exercício, a gente vai fazer ali o combustível mesmo para tudo isso fluir, para isso acontecer. E aí é de uma maneira simples, né? Então nada também rebuscado no sentido de, nossa, vou ter que fazer uma dieta restritiva, vou ter que cortar X, Y, Z alimentos. Não, a gente vai se preocupar em fazer boas escolhas, mas dentro de uma maneira que caiba na rotina, né? Então vai aprender a fazer boas escolhas aí na hora de comprar no mercado, na hora de organizar a despensa, na hora de olhar a geladeira, né? Muitas vezes a gente até tem um pouquinho de recurso, fala, poxa, mas financeiramente eu não vou poder fazer muitas escolhas. Mas a gente tem à mão opções que são saudáveis e que vão fazer parte desse orçamento, por exemplo, né? Muitas vezes a gente fica com medo de olhar para a nutrição
pensando em ser uma opção cara, né? E na verdade não. Dá pra gente comprar muita comida boa, né? Com o recurso que a gente tem ali. Então, é aprender a fazer boas escolhas. E é muito interessante, né? Porque, que nem você falou, a energia é para continuar fazendo o movimento correto, né? Então, a alimentação que a pessoa tem, se ela não percebe, essa alimentação acaba tirando a energia dela, né? Acaba não deixando dormir direito, acaba não ajudando a fazer bem a digestão, tem um intestino que fica totalmente desregulado, e isso acaba tirando o mesmo ânimo. E para que esse ânimo aconteça, a gente tem que aprender também a ouvir ao nosso corpo, né? Essas dores todas que acontecem no corpo, seja a dor no joelho, seja a dor em uma única parte do corpo, muitas vezes são emoções que são caladas dentro de si. E as dores chegam principalmente para aquelas pessoas que estão acostumadas a cuidar muito mais do outro do que de si. Não aprendeu a olhar para si, né? Que é uma coisa que o ser humano não foi criado para olhar para si, foi criado para cumprir obrigações e olhar para todo mundo e resolver problemas de todo mundo. Então, muitas vezes precisa chegar na terapia para conseguir olhar para você e falar assim, nossa, não é que eu tenho o direito de olhar para mim também? Porque tem essa crença de que se você parar para olhar para você em primeiro lugar, você está sendo egoísta com o outro. Não, você está deixando de ter esse amor próprio, esse autocuidado com você, quando você cuida do outro e você não cuida de você. E principalmente quando você coloca o seu valor no teu cuidado com o outro, não com você mesmo. Então, assim, resgatar isso para dentro de si, muitas vezes precisa de uma terapia mesmo, porque é tão forte, tão presa essa crença de que eu fui criada de um jeito que o importante é eu estar fazendo pelo outro. E eu posso esperar. E esse esperar nunca chega. Então acaba chegando as dores para que faça com que a gente pare. E muitas vezes a dor não chega para maltratar ninguém, ela chega para alertar que você precisa trocar atualizar as suas crenças referente a você, ao seu cuidado, para que as coisas boas comecem a acontecer na sua vida. Chega um diagnóstico para uma pessoa de que ela vai ter uma dor, vamos dizer a fibromialgia, que ela vai ter que conviver com a fibromialgia. O que eu posso fazer para eu conseguir conviver com isso da melhor forma possível? O que foi que me ensinaram, o que foi que eu aprendi, ou o que eu acredito que eu aprendi, né? Porque muitas vezes a criação dentro de uma família tem 3 filhos. A criação para cada um chega de um jeito. Então, dentro daquela criação, como foi que eu criei as minhas crenças? Então, eu criei uma crença de que eu não posso, eu tenho que ser forte, eu não posso descansar, eu não posso parar para nada, eu tenho que estar atenta e alerta para todo mundo, cuidando de todo mundo. Com certeza, uma pessoa que tem essa formatação de crença, ela vai adoecer. E a doença vai chegar para que ela olhe para ela e fale assim, não está fazendo sentido eu seguir por esse caminho. Então, o que eu preciso fazer para olhar para mim primeiro? Vou dizer, vamos começar com a alimentação, né? Porque o exercício você tem que convencer de fazer, mas comer a gente come todo dia. Então, quando Uhum. você olha para a sua comida e você percebe que quando você olha para o seu prato, aquele prato não está te nutrindo, muito pelo contrário, só está enchendo a sua barriga. Ou algumas vezes você está comendo alguma coisa que é coisas que você fica beliscando, que vai tirar a sua energia, o que você pode fazer num único alimento? Você pode escolher um alimento que você pode plantar, ou você pode comprar na feira um alimento, um nutriente, um legume, uma salada, uma fruta que você pode incluir na sua alimentação. Porque se você não faz um gesto de mudança com você mesmo, ninguém vai fazer. Não adianta nem eu estar aqui, nem a Tarsila, nem a Amanda falando sobre o ciclo da cura, a importância desses 3 pilares, se você não faz esse movimento. Precisa da sua energia. E muitas vezes essa energia não vai chegar e você tem que fazer de forma robótica até que isso se torne um hábito. Uhum. Porque é Perfeito. tão forte a sensação de desprezo com a gente mesma que para construir o autocuidado precisa ser assim, quase hipnotizado. Não, hoje eu vou fazer. Falaram que isso dá certo, então hoje eu vou fazer. Exato. Eu acho que até trazendo um pouquinho disso que você falou do ciclo da cura, Elaine, a gente lembrar que a cura, principalmente quando a gente está falando de doenças autoimunes, é a cura dos hábitos, né? E não da patologia em si, porque as patologias autoimunes, a própria dor crônica, ela não tem cura, existe a remissão e a mudança da percepção da dor. Mas a cura é a cura dos hábitos, que é justamente isso que a gente está trazendo. Onde você pode encontrar essa cura? Essa paz interior, olhando para o aspecto mental, você olhar para essa parte da alimentação em que você vai trazer de fato nutrição para o seu organismo, que vai te trazer mais energia, mais vigor, né? Para o movimento, né? Onde você vai reaprender a fazer ali movimentos muitas vezes que são simples, né? Como a gente falou, às vezes a simplicidade do dia acaba sendo um desafio, porque a dor está limitando, né? Então, o ciclo de cura, ele acontece nos hábitos, nos pilares, né? E isso vai te trazer qualidade de vida, isso vai te trazer
perspectiva, né? E esse vigor, que eu acho que é o que acaba sendo minado, né? Quando a gente está vivendo ali a dor crônica, né? É isso mesmo. E no pilar exercício, o que eu posso trazer como cura é isso que a Amanda acabou de falar. Movida é movimento é vida, né? Então a gente precisa ter essa movimentação em prol da cura. A cura que a gente fala desses hábitos errôneos que a gente teve aí durante, às vezes, décadas, né? Muito tempo. Tem pacientes nossas aqui que estão passando do grupo que tem 50, 60 e estão com dores que não conseguem levantar da cama, né? Tem vontade de ficar só na cama. A gente teve o relato de algumas pacientes, sim, assim. E aí, o que a gente pode pensar disso? Como esse ciclo que a gente está trazendo aqui de novos hábitos, o movimento, o exercício, não vou nem falar em atividade física, exercício, falar no movimento. É necessário, tá? Como alimentação, como a parte emocional, mas ele é necessário. E a gente vai começar com pequenos gestos. Então, é isso que eu trago para vocês. Existe uma cura que a gente fala? Existe uma cura sua, dos seus hábitos errados, e que a gente pode transformar isso daí em quê? Em sem dor, né? Dias e dias sem dores, né? Tempos e tempos sem dores. Quantas pacientes eu já não tive que sentiam dores crônicas e hoje falam assim pra mim, nunca mais eu senti dor. Sabe aquele alongamento que você me passava? Elas comentam, né? Que eu precisava, porque senão eu não conseguia nem sair da cama. Eu nem faço mais, porque eu já nem preciso. Então ela já faz outras atividades. E isso para nós é muito gratificante, né, meninas? Assim, ouvir que aquela paciente, que aquela cliente nossa conseguiu sair andando, hoje tem uma vida normal. Então, dá para você ter uma vida normal? Hoje em dia, quem tem essa dor crônica, ela não consegue olhar para frente e falar, poxa, um dia eu vou estar andando de bike, um dia eu vou estar com meu filho na praia, brincando, correndo com ele atrás dele. As pessoas não têm mais essa perspectiva. O propósito da vida foi embora. E a gente está aqui para você, trazendo para vocês esse ciclo, que é um ciclo de cura, para ter de volta esse propósito, né? Ter de volta esse olhar para si. É isso que a Elaine falou, que é tão difícil, e é exatamente difícil. Você olhar para si e em primeiro lugar. Porque sempre a gente acreditou, primeiro a gente tem que olhar para o próximo, né? Ai, primeiro eu preciso arrumar toda a casa, preciso cuidar dos filhos. Mas eu nunca tenho um lugar para mim. E aí é onde começa. O corpo começa a dar sinais, as dores vêm e essa doença se instala. Então, se ela se instalou em você hoje, ou se você está percebendo que algo está errado e você pode estar começando a ter uma autoimune aí, ou fabricando, né, que a gente fala fabricando uma doença, vamos deixar isso para lá. Venha conosco aqui, a gente está com essa jornada, com esse propósito muito maravilhoso, que é uma jornada de 14 dias, tudo pelo WhatsApp, tudo online, você não vai precisar nem sair da sua casa. Dentro da sua casa, eu vou passar um formato de exercício para essa cura, né? Para esse tratamento, para diminuição dessa dor, para essa mudança desse hábito. A Amandinha vai fazer toda a parte nutricional, então ela vai conversar com vocês, vai trazer materiais com uma alimentação leve, que você tenha hábitos novos, bons, que vai te ajudar. E a Elaine é a mesma coisa, ela vai trazer toda essa parte terapêutica. Então, podem falar aí um pouquinho, meninas também, senão eu fico falando muito aqui e não paro mais. É importante a gente entender que, assim, que nem a gente está falando, né? Que o ciclo de cura é esses três pilares, e o ciclo que nos adoece, qualquer ser humano, como eu disse no começo da live, é a falta dos hábitos que a gente precisa ter para ter mais qualidade. Hoje, todo médico que a gente passa, se você vai levar você vai passar por um médico, seja um clínico geral, um reumatologista, um ortopedista, todos os médicos que a gente passa, ginecologista, todos os médicos que a gente passa, eles falam da importância da gente ter essa qualidade de vida, buscar uma atividade física que faça sentido, possa começar com um alongamento, possa começar com uma caminhada. E aqui a Daniela trazendo, eu sempre cuidando de todos e sempre levando as dores. Então, Dani, falando sobre isso que a gente está aqui comentando na live, é até uma forma da gente ter que aprender a fazer diferente. Porque, principalmente a mulher, quando ela tem os filhos, ela se abdica da própria vida, dos seus próprios sonhos, para dar conta de tudo. Chega o primeiro filho, chega o segundo filho, chega o terceiro filho, não é isso, Tarsila? Tarsila tem 3 filhos. Então, assim, sim. a gente acaba se abdicando das nossas vontades, muitas vezes, para fazer as vontades do filho, para poder criar os filhos, para poder levar os filhos para o mundo. Só que como que eu, como mulher, que tenho toda essa carga aqui
Não dizendo que os filhos sejam uma carga, mas não deixa de ser uma obrigação. As cargas, a obrigação não deixa de ser uma carga que a gente tem que dar conta durante o dia, né? Então, como que eu olho para mim quando eu chego no final do dia e me vejo no espelho? Meu olhar para mim, eu me vejo cansada? Eu estou conectada comigo? Como que eu faço para não existir esse cansaço dentro de mim? É até legal ter as anotações, que eu gosto muito de ter as anotações. Como foi meu dia hoje? Eu dei conta dos meus filhos, eu consegui dar conta da casa, consegui dar conta do meu marido. E qual foi a minha relação comigo mesma? Por quê? É natural, é uma coisa muito natural a mulher se desconectar dela quando ela começa a viver esse tipo de rotina. Porque a gente acaba esquecendo, e nem mesmo precisando ter filho, né? A gente acaba esquecendo da gente quando a gente está cuidando de tanta gente. No caso de nós, né, que trabalhamos cuidando das pessoas, até falo sobre nós, né? De nós que trabalhamos cuidando das pessoas, se a gente não parar para observar o ritmo da nossa vida, a gente está sempre fazendo mais pelo outro do que para nós mesmas. Então, o que que a Elaine tem como sonho? O que que a Elaine deseja com ela, com o corpo dela? O que que a Elaine deseja que ela tenha como uma relação com a comida? Qual é a relação que eu, Elaine, tenho com o meu emocional? Até eu que trabalho com isso, é importante eu fazer esse questionamento, porque senão a gente entra muito no automático. E o automático, ele nos deixa ansioso, estressado, nos deixa frustrado. A gente não sente que está vivendo o nosso propósito. E é muito fácil ser engolido pela correria da vida e pelas obrigações. Então, para que isso não aconteça, o ideal é a gente falar assim: gratidão, Pai, pela família que você me deu, gratidão, universo, divindade, do que você chama dentro da sua fé e dentro da sua esperança, gratidão pelos filhos que eu tenho, pela casa que eu tenho. Mas como que eu posso olhar para mim hoje com mais cuidado, mostrando que eu sei da importância que eu tenho como criatura divina aqui nesse lugar? Porque é resgatando essa fé com esperança, porque as pessoas muitas vezes falam assim: eu tenho fé. Mas eu tenho fé, mas eu não tenho esperança. Não tenho esperança de acordar no dia seguinte e buscar forças aonde eu não tenho para fazer diferente. Tá a Anne aqui com o relato que ela trouxe pra gente lá no grupo, a dificuldade que ela tem com 3 filhos. E é importante, só dela estar lá no grupo já está mostrando que ela está querendo cuidar dela. Então é importante você parar e olhar para si e falar assim: eu sei que tudo que eu tenho hoje pode se tornar pesado, porque é muita coisa que eu tenho que dar conta, mas se Deus me trouxe, eu tenho esse merecimento. Eu tenho esse merecimento de ter recebido tudo isso. Como que eu posso viver hoje nesse merecimento? E é buscando essa fé com a esperança que faz com que a pessoa consiga dar um passo. Pode ser passo de formiguinha, mas dá um passo. Então hoje existe uma jornada que tem 3 pessoas que podem olhar para mim com mais carinho, que eu possa ter um movimento quando eu não estou me sentindo bem, de falar com uma terapeuta que ela pode trazer para mim um acolhimento. Falar com a Tarsila para ela dizer para mim: teu corpo está todo moído, mas você vai conseguir conforme você for alongando, for respirando e for fazendo algumas atividades. E tem a Amanda que vai dizer assim: para que eu não tenha tantas dores e não precisa tomar tanto remédio, porque a Anne também sofre de fibromialgia, precisa tomar tanto remédio, eu posso buscar essa cura, esse tratamento através da alimentação? Sim. Só que quando a gente está sendo direcionado, tudo começa a fazer mais sentido. Quando a gente não tem essa direção, no caso da Anne, que dá a direção para os filhos, que está lá acolhendo os filhos, e muitas vezes não sente que tem aquela direção para ela, fica difícil seguir sozinha. Mas quando tem 3 especialistas ali, 24 horas, pelo grupo do WhatsApp, falando: por aqui, por ali, você não está sozinha, a gente está segurando na sua mão. Você precisa de um ouvido para te ouvir? Estou aqui. Não só te ouvir, como te orientar e te aconselhar. Então, se torna mais fácil a jornada. E não é uma facilidade de que você, do dia para a noite, vai desapegar da dor, mas que você vai olhar para a dor como ensinamento e não como total sofrimento. Perfeito. Exato, exato. Até dentro desse aspecto alimentar, né? A gente fala da mudança de hábitos, né? E muitas vezes essa questão do comer, ele não está pautado só no qualitativo, no sentido de nutriente, né? Que nutriente eu vou consumir. Mas que aspecto afetivo eu tenho ali com a comida, que relação eu tenho com a comida. Muitas vezes compensar um dia estressante, compensar um dia que você está frustrado, né? E aí, ou então ficou o dia inteiro sem comer porque estava dando conta de outras coisas, né? Então não olhou para si nessa relação. Então a gente vai olhar essa abordagem da nutrição, não só no aspecto dos nutrientes que são importantes para dar energia, para não sentir dor, para melhorar a parte muscular, mas da relação que você tem com a comida e como isso vai se perpetuar ao longo do tempo, né? Então, como que a gente muda essa relação com a comida? Como que eu configuro, né, as minhas emoções para não compensar na comida e para não esquecer também da importância disso, porque se alimentar vai além disso, vai além da gente olhar só para o nutriente. Então, dentro da jornada, né, dentro de toda essa abordagem que a Elaine falou, da gente resgatar essa vontade, essa esperança, né, munida ali da fé, de acreditar que as coisas são possíveis,
a gente não está falando só desse aspecto também emocional, mas também de que existe evidência, né, científica de que são esses os pilares que vão fazer esse tratamento ser eficiente, né? Então a gente olha todos esses campos, né? Não só o campo, de novo, só nutriente, não só o campo bioquímica, fisiologia, as crenças, né, que a gente está falando ali, é o todo, né? É um modo integrado. E é esse direcionamento que faz o tratamento ser efetivo, que potencializa esse tratamento. Então, não tem outro caminho, né? É isso. Às vezes a gente fala, vai ser muito difícil, olhar para alimentação vai ser muito difícil, fazer exercício vai ser muito difícil, confrontar as minhas emoções, ou olhar para mim. Vamos escolher o nosso difícil. Porque muitas vezes vai ficar difícil ficar na cama, né? E não é por falta de vontade de levantar, mas foi difícil porque outras escolhas não foram possíveis. Mas agora você vai poder escolher, você vai poder fazer. Então, vamos escolher o nosso difícil. Vamos escolher o nosso difícil pra gente progredir. Vamos escolher o difícil para fazer o tratamento andar, para você voltar a ter esse vigor. Então, vai ser muito, assim, positivo, né, para o tratamento. Vai ser importante munir as pessoas com essa direção e com essas ferramentas. E é o que a gente garante. A gente vai estar ali para dar a mão, para acolher e para seguir aí com o tratamento. É isso aí. E a gente já vai começar pensando aqui em que trocar essa palavra difícil por desafiador. Porque difícil já gera aquela sensação de que quase vai ser impossível, né? O difícil fala, nossa, impossível. Não, é desafiador. E é um desafio que a gente vai passando ali todo dia. Uma nova dica, um novo conhecimento, né? Um novo hábito, até a gente conseguir fazer essa mudança. Eu sei que é muito desafiador ser feliz com dor. Eu já senti muita dor também. E é muito, muito desafiador ser feliz assim. Mas todas nós temos o direito de ser feliz. Nós somos filhas do nosso Pai, né? Celestial, do nosso universo. Então a gente pode ser feliz sim e deve ser feliz. Então vamos agora com essa jornada. A gente vai trazer bastante conhecimento nas lives também, mas principalmente dentro desse grupo, a gente vai trazer isso que a Amanda falou. Pouco a pouco a gente vai construindo isso e esse propósito vai voltando e a felicidade vai surgindo. Menos dores, né? Se possível, até sem dores, que é o que a gente quer. Que vocês fiquem sem dores. E também com propósitos diferentes. Porque as coisas, quando não tem dor, outras coisas importantes vão aparecendo na vida da gente. Quando a gente sente dor, a gente se afasta muitas vezes de relacionamentos, né? Se afasta até dos próprios filhos, se afasta de trabalho, né? De uma perspectiva de um novo trabalho ou de novos empreendimentos, né? Coisas que vocês podem fazer, mulheres. Mulher, tem muita força, né? E essa força que nos segura para ser mãe, para ser esposa, muitas vezes, ou não, mas para estar ali, às vezes arrimo de família, né? Essa força é o que a gente tem que trazer para fora, que muitas vezes com a dor, ela tá introspectiva. Então, esse grupo serve para isso. A gente vai estar ali, diariamente a gente vai colocar exercícios, seja da parte mental, emocional, da parte da alimentação, da parte do exercício físico mesmo, né? E eu vou passar muitas coisas legais, são coisas assim, bem devagarzinho que a gente vai começar e vamos florir, né? Pôr para fora essa felicidade, esse poder que a mulher tem. É isso, gente. Estou bem feliz aqui. E é muito interessante, né? Porque muitas doenças tinham lá atrás, quando a gente olhava, parecia que não tinham cura, parecia que não tinha tratamento. E hoje a medicina tem avançado tanto, trazendo informações e tratamentos que podem acontecer tantas coisas que eu diria que até milagres. E falando sobre isso, cada vez mais a fibromialgia, né? Falando sobre a fibromialgia, está sendo cada vez mais reconhecida, o SUS está trazendo tratamento, as pessoas estão olhando para isso com mais carinho, porque era um sintoma, né, que acontecia que muitas vezes não tinha como diagnosticar. E cada vez mais está conseguindo hoje, por mais que as pessoas passem por vários médicos, chegar no reumatologista e entender que tem um diagnóstico, hoje já tem um diagnóstico. Quantas mulheres sofreram com isso, que antigamente era muito mais em mulheres, né? Quantas mulheres sofreram com isso sem conseguir saber direito o que estava acontecendo, tomando remédio para um monte de coisa e piorando várias coisas dentro de si. Então, hoje, de alguma forma, tem um olhar para isso. Quando se tem um olhar para isso, já faz com que essas pessoas que estão sofrendo com essa doença não se sintam tão excluídas. Quantas pessoas hoje falam mais sobre isso? Quantos profissionais mais hoje estão falando sobre isso, querendo sim ser uma ponte de tratamento? Assim como nós aqui,
né? A gente começou a fazer jornadas há um tempo atrás, a gente não tinha assim em mente que ia sair essa jornada da fibromialgia. E quanto mais a gente está especializando sobre esse assunto, mais a gente percebe a carência que tem disso e quantas pessoas que sofrem com isso se sentem excluídas. E quando a gente está aqui se dedicando, montando a jornada, no grupo ali, orientando, aconselhando, estando de perto com as pessoas, a gente mostra para todos esses que estão passando por isso que eles não estão sozinhos. E quando a gente diz isso, a gente fala assim, a gente está com vontade mesmo de segurar na sua mão. Você está com vontade de segurar na nossa mão e aprender um pouquinho com a gente, de dar passos, nem que seja de formiguinha, sendo acompanhada por nós? É nesse propósito que foi montada a jornada, é nesse propósito que a gente vem se especializando cada vez mais. Então, assim, cada um de vocês que, como a Anne estava dizendo aqui, é difícil, se sente sozinha, é muita coisa que tem que dar conta, às vezes esquece de comer, porque tem que dar conta de muita coisa mesmo. Então, é perceber que existem pessoas que estão ali para orientar. E quando se tem essa orientação, se torna com mais propósito a caminhada. Quando você não tem essa orientação, você se sente excluída e você se sente perdida no meio desse tiroteio, das dores, das obrigações, você não sabe nem para que lado seguir. Então, é uma forma da gente conseguir fazer com que as pessoas consigam respirar até aliviada e, dentro do seu tempo, conseguir fazer essa diferença no dia a dia, né? Porque a gente escuta ali no grupo pessoas dizendo que quanto é difícil acordar no dia seguinte, como é difícil ter uma noite mal dormida, mas como quando a gente começa a perceber a nossa relação com a comida, a nossa relação com o corpo e a nossa relação com a nossa emoção, a gente começa a perceber assim, cara, eu tô nesse caos, tem um motivo. Tem um motivo que eu tô nesse caos. Mas se eu me coloquei nesse caos, como eu já tive depressão, senti a depressão, senti o pânico, crise de ansiedade direto, e eu olhava no espelho e eu falava para mim assim, você se colocou aí, você tem o poder de se tirar. Então, vamos se tirar de dentro de você essa força de vontade que não existe? Vamos fazer mesmo sem força de vontade, mas a gente vai fazer. Perfeito. E eu acho que esse direcionamento, que é o que a gente tem talvez falado desde o início da live, né? É o diferencial, gente. Porque uma coisa é saber onde você quer chegar e a outra coisa é saber como chegar, né? Então tá faltando saber como chegar. E a gente tem essas ferramentas, a gente tem esse conhecimento, a gente quer proporcionar isso para vocês. São 14 dias, né? Num grupo fechado, no WhatsApp, com o direcionamento desses 3 pilares, com nós 3 profissionais, de uma maneira leve, simples, uma didática tranquila de ser falada, ouvida, vista, né? Porque a gente tem material que é vídeo, tem material ali no WhatsApp mesmo. Então, todos os dias vocês vão receber ali informações pertinentes aos 3 pilares, mas para ir construindo essa direção, para que ao longo desses 14 dias vocês já saiam unidas com direção. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu aprendi isso do dia 1 ao dia 14, e aí agora eu já sei para onde ir. E esse efeito, né, desse caminho direcionado não é um efeito que você vai sentir só lá no longo prazo. Vai ser no dia a dia, né? Se você aprendeu a se hidratar melhor, você sabe quanto você tem que beber de água, você já vai se sentir menos retida, o intestino vai funcionar melhor. O próprio efeito aí da medicação que estava sendo, né, utilizada é um efeito que vai fluir melhor, porque um corpo melhor hidratado, a reação bioquímica dos fármacos, ela acontece de uma maneira melhor. A qualidade do sono já melhora. É isso que a gente está falando só da água, né? Agora você imagina a hora que você organiza um pouquinho mais a sua alimentação, que você coloca um pouquinho mais de qualidade e que você tem um caminho certinho para seguir ali. Olha, eu já sei o que é proteína, eu sei o que é fonte de carboidrato, eu sei o que é gordura, eu sei que alimentos tem isso, eu sei o que colocar no meu prato. Tudo isso já faz uma baita diferença no dia a dia, já na sensação, na percepção do dia a dia. Então você não vai esperar 14 dias para acontecer algum resultado, você vai ver esse resultado diariamente. E no longo prazo, esse acumulado da direção vai te trazer para um resultado mais exponencial, que como a gente falou aqui, não tem cura, mas existe qualidade de vida dentro disso, né? Você não precisa viver na dor, né? A gente consegue trazer uma perspectiva de melhora dessa percepção da dor. E para ter energia, gente, é isso, ter vigor. Saúde não é só a ausência da doença. Tem gente que não sofre com dor, mas não tem saúde. Por quê? Porque não tem vigor, né? A saúde, ela tá ligada ao nosso vigor, à nossa vontade de viver, à nossa energia. Então, esses 3 pilares vão te ajudar a impulsionar tudo isso. E são 14 dias muito, muito gostosos. Intensos, gostosos, no sentido disso, de você sentir que você está sendo direcionado e pego nas mãos. Lembrando, gente, que a gente já está com esse movimento
num grupo de aquecimento pré-jornada. Então, tem algumas aqui que já estão comentando aqui que estão lá no grupo. Tem bastante gente que vai entrar agora. A gente está colocando as pessoas lá. Então, são pessoas que precisam dessa ajuda nossa. Estão nesse grupo. E ali a gente já tem vários relatos. É um pré. Então, é um aquecimento. E depois a gente vai para um grupo específico dos 14 dias. Aí sim, as pessoas que estão lá, que estão tudo formalizada bonitinho, já preencheram o formulário. E aí a gente começa essa jornada em breve, tá chegando, dia 8 já. E é um movimento que, para você que de repente nunca fez uma terapia, que está tomando remédio, que está buscando também já alimentação consciente e fazendo movimento, a terapia é o movimento de olhar para si mesmo, não tomar remédio para cuidar dessa emocional e abafar o que você não está olhando. Olhar para si com vontade de enxergar. Muitas vezes você vai enxergar que as dores não vêm só de você, vêm das mulheres do seu sistema. Você resolveu reverenciar essas dores todas. Então, assim, você pode olhar para isso com mais profundidade dentro dessa jornada, com dinâmicas terapêuticas que vai te ajudar a perceber coisas que você não percebia antes. E só de ter essa percepção, você pode mudar completamente a tua visão para a vida, a sua visão com o teu corpo, a sua visão para as dores. E isso, quando a gente muda um pensamento, vira uma chave dentro de nós, muita coisa muda. Muita coisa muda. E de repente, você que começa a fazer o movimento, faz essas técnicas terapêuticas e começa a mudar isso, você vê que não é um sacrifício fazer atividade física. Que não é um sacrifício você cuidar da alimentação. Porque você vai estar reverenciando todas as mulheres do seu sistema de uma forma muito boa. Porque as outras mulheres do sistema, as nossas ancestrais, podem ter passado dor, podem ter passado dificuldade, podem não ter conseguido realizar sonhos, mas você está tendo a oportunidade de fazer tudo isso. Porque no tempo que a gente tem hoje, por mais que a gente possa estar enfrentando algumas dores, depressão, ansiedade, estresse, a gente tem muita coisa à nossa volta que pode fazer com que a gente consiga enxergar a vida com infinitas possibilidades. Mas quando a gente está tão identificado com a dor, a gente não consegue ver essas infinitas possibilidades. Assim como a Maria Helena trouxe aqui, que tem dias que não dá nem vontade, não tem vontade de continuar seguindo adiante. Mas quando você começa a olhar para você com esse olhar terapêutico, trazendo técnicas terapêuticas e mudando os seus hábitos, você vai começar a perceber que só de você estar viva já é um propósito. Então, cada um de nós que estamos aqui vivendo nessa terra nesse tempo, a gente tem propósito para viver. E se existe esse propósito aqui e nós estamos vivos, vamos viver com mais qualidade. Aproveite a gente no máximo que vocês podem, porque essa jornada foi criada com muito carinho, com valor muito simbólico, de R$ 69,90, que é o quê? Uma manicure, um corte de cabelo? Então, Uma você vai pizza. investir durante 14 dias, né? Menos de uma pizza, né? Então, você vai investir durante esses 14 dias para ter 3 especialistas ali para te ensinar, que seja mudar um paladar, a incluir o hábito da atividade e, especialmente, olhar para o seu emocional de uma forma diferente e poder transformar de verdade a sua relação com você. Porque não é referente ao outro, é referente a você, né? É isso aí, meninas. Maravilha. É isso. Gratidão total. Estamos Gratidão. prontas. Só esperando aqui, Vem que ó. vem, vem que vem. 8/6, 8/6. As inscrições não vai até o dia 8, né? As inscrições encerram assim que a gente alcançar, porque a gente não vai colocar muita gente no grupo, que a gente quer acompanhar de perto, porque são pessoas que precisam mesmo ser acompanhadas de perto. Quanto antes você fizer a inscrição, melhor. Se você não tem ainda o nosso WhatsApp, clica aqui na live, diz eu quero, que eu quero muito que vocês venham mesmo, que a gente entre em contato, a gente manda mensagem, pega o WhatsApp de vocês para que a gente consiga chegar mais perto e poder passar as informações. Então, por favor, e se você achar que faz sentido encaminhar essa live para alguém, encaminhe, curta aqui a live, deixe um comentário, porque quanto mais vocês interagem na live, mais pessoas podem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Gratidão infinita por vocês estarem aqui, por todos que estão aqui, aqueles que vão passar. Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais de doença autoimune, desse ciclo de virtuoso, né, para sair do ciclo vicioso da doença. E vamos juntas, né, meninas? É isso aí. É isso, Grande pessoal. beijo para todo mundo. Uma boa noite. Até quinta que vem. Até. Até. Tchau, tchau.